Minha irmã, a criança de ouro dos meus pais, não aceitou que eu me casaria primeiro, então ela jogou tinta permanente no meu vestido de noiva, mas meus primos fizeram algo bem pior no dia do seu casamento como vingança. Apertem os cintos, pois esta vai ser uma história bem longa. Então, isso aconteceu há 5 anos atrás, e esse acontecimento veio em mente enquanto eu e meu marido compartilhavam alguns momentos tristes e engraçados do passado. E como ele é bastante fissurado nesses relatos do Reddit, ele me implorou para publicar este relato, então aqui vamos nós. Mas antes de ir para o acontecimento terrível no meu casamento, vou falar um pouquinho sobre a minha infância. Antes de minha irmã Laura nascer, eu era filha única e sempre tive o amor e carinho dos meus pais. Depois que nasci, minha mãe desenvolveu uma doença grave, e os médicos disseram que se ela tentasse engravidar novamente, as chances de o bebê nascer seriam mínimas. Mas quando eu tinha uns 4 anos, ela engravidou acidentalmente. Apesar dos avisos dos médicos e de alguns familiares, minha mãe, por razões religiosas e pessoais, decidiu continuar com a gravidez, que era extremamente difícil. Ela vomitava constantemente, passando muito mal ao ponto de desmaiar quando fazia algum esforço, e parecia que o próprio corpo estava rejeitando o bebê durante toda a gestação. Devido à gravidez de risco, Laura acabou nascendo prematuramente, e os médicos pensaram que ela não sobreviveria. Mas o milagre aconteceu, e ela sobreviveu. A partir daí, meus pais passaram a vê-la como sua única filha, e o meu mundo virou de cabeça para baixo. Até os 9 meses de idade, Laura foi o centro das atenções, pois ela era considerada como o bebê milagroso dos meus pais. Em reuniões de família, Páscoa, feriados em família, Natal e no Ano Novo, meus pais praticamente não paravam de mencionar o quanto foi doloroso o parto de minha mãe, e o quão milagroso foi a Laura ter sobrevivido. Alguns parentes ficaram cansados de ouvirem a mesma história quase o tempo todo, e pediram para os meus pais pegarem mais leve, pois estavam exagerando bastante. Devo confessar aqui que eu sentia um pouco de ciúmes de Laura naquela idade. E não me entendam mal, eu amava muito a minha irmã, mas à medida que ela crescia, o nível de favoritismo que meus pais demonstravam a ela subia à sua cabeça, tornando-a uma narcisista e uma garota completamente mimada, pensando que o mundo seria dado para ela, e não pondo limites e respeito. Se Laura quisesse algo, meus pais faziam de tudo para dar aquilo que ela queria. E quando as coisas não eram do jeito dela, ela fazia uma birra enorme, ou batia e mordia todos ao seu redor. Ela não podia ver outras crianças se divertindo ou tendo mais atenção do que ela. Teve uma vez em que fomos convidados para uma festa de aniversário de uma das netas da minha tia-avó. Eu tinha 14 anos e Laura 10 naquela época, e vou falar algo para vocês, não foi nada bonito. Laura chorava constantemente toda vez que ninguém prestava atenção nela, não gostava quando outras crianças brincavam no mesmo brinquedo em que ela estava, indo na pilha de presentes toda hora, e roubava as comidas e os docinhos das crianças mais pequenas na festa. No momento do parabéns, quando a aniversariante foi soprar as velas, Laura teve um ataque de raiva, foi até a mesa, derrubou o bolo no chão e começou a atacar a aniversariante, tentando mordê-la e batendo nela enquanto gritava. Foi um caos total. Meus pais seguraram Laura, mas não repreenderam por seu comportamento. Depois desse incidente, os familiares começaram a olhar nossos pais com maus olhos, criticando a forma como eles estavam criando Laura. À medida que crescia, o comportamento de Laura só piorava. Quando ela entrou na adolescência, tornou-se ainda mais egoísta e manipuladora. Eu tinha 14 anos quando Laura completou 10 anos, e os sinais de que ela seria um grande problema para nossa família já estavam claros. Na escola, Laura era conhecida como